Oi gente, eu sou a Thay, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vim responder algumas dúvidas que vocês deixaram nos comentários de um outro vídeo que eu gravei aqui pro canal. Eu fiz um compilado dessas perguntas, deixei separadas para poder responder, porque eu vi que a maioria delas tinham várias pessoas com essa mesma dúvida. Eu vou ler as perguntas, não vou deixar o arroba das pessoas que perguntaram, por motivos de privacidade. E muitas pessoas fizeram bastante a mesma pergunta, que foi: como assim você teve que se casar? Você casou obrigada? Essa pergunta eu não vou responder agora, porque a resposta dela também responde a uma outra pergunta que foi feita. Então, quando eu chegar nessa outra pergunta, eu vou deixar as duas meio que linkadas uma na outra. E aí, quando eu responder, vocês vão entender o porquê. Mas antes, deixa aqui o seu like, a sua inscrição, caso você não for inscrito. E se for o caso, deixa seu comentário aqui embaixo também. Algumas das perguntas eu basicamente já tinha respondido no vídeo. Só que eu não sei o que acontece se as pessoas não chegaram a assistir o vídeo inteiro, ou em algum momento que eu falei sobre essa dúvida da pessoa, ela não estava prestando atenção no vídeo, eu não sei. Mas eu deixei bem claro sobre isso, que foi: você tem filhos? Sim, eu tenho filhos. Tenho 2 meninos. O mais velho vai fazer 12 anos agora em dezembro e o mais novo tem 10 anos. Tiveram várias perguntas em relação a como está o meu status de relacionamento. Uma das perguntas foi: você disse noivo, você se separou do primeiro marido? E em outra pergunta: você se casou? Você ainda continua com o pai das crianças? E respondendo a essa dúvida, eu não continuo com o pai das crianças e nós nos divorciamos já fazem mais de 5 anos. Nós tivemos um relacionamento de 15 anos, não era um relacionamento saudável, não era bom para nenhum dos dois, então decidimos ir cada um para o seu canto. E a guarda das crianças fica comigo, eu que crio eles, eu que cuido deles, e é isso. Outra pergunta foi: você se casou? E não, eu não me casei, mas eu moro com o meu noivo. A gente mora junto há mais ou menos 1 ano e 7 meses. E meus filhos moram com a gente e eles adoram o Rodrigo, eles se dão super bem desde o início. O Rodrigo e eu estamos juntos há quase 4 anos, vai fazer 4 anos em abril do ano que vem. E eles se dão super bem, eles se amam desde o primeiro momento, assim, que eles se conheceram. Por que você não estudou? Ninguém te disse que isso faria falta pra você no futuro? Gente, eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito curiosa, muito autodidata, gostava muito de ler, de fazer lição, não gostava de faltar na escola, fazia cursos também. Terminei o ensino médio, fiz o curso da Poli assim que eu saí do ensino médio, porque eu queria prestar vestibular. E assim eu fiz, prestei vestibular para a FATEC, aqui da minha cidade, de Barueri, e consegui passar no curso de transporte terrestre. E inclusive eu sou da primeira turma de transporte terrestre da FATEC aqui de Barueri. Só que conforme foi passando o tempo, eu não gerou tanta identificação, eu não gostava muito do curso. No meio do caminho eu tive problemas psicológicos, fiquei com depressão, entre outros fatores que eu vou explicar mais pra frente. E eu não consegui continuar com o curso, mas eu fiz 1 ano e 5 meses de faculdade. Faltava metade do ano pra acabar e eu desisti. Não entendi por que você não pôde aceitar a primeira promoção por ser casada na época. Porque o casamento impediu isso. Estou falando da primeira gestação. No vídeo eu falava que eu recebi uma promoção no meu antigo emprego e eu não pude aceitar essa promoção. Eu não expliquei com detalhes, mas eu vou meio que tentar responder da melhor forma aqui pra vocês, sem expor muita coisa, porque também tem outra pessoa envolvida e eu não quero expor outras partes, até porque fui eu que decidi vir aqui na internet gravar sobre minha rotina, sobre alguns conteúdos que eu acho importante trazer aqui pra quem precisa ouvir, pra quem precisa saber. Eu me casei no início ali de 2012, eu ainda fazia faculdade, eu tinha recém perdido um filho e emocionalmente eu não estava bem. Só que eu tinha recebido essa proposta da promoção e eu ia ter que assumir uma equipe numa outra cidade, ia ser tudo novo pra minha vida e tudo novo pra vida dele também. Nós sentamos, conversamos sobre essa promoção, sobre ter que se mudar pra outra cidade pra viver essa minha promoção, até porque ele tinha um emprego registrado aqui na nossa cidade e já fazia anos que ele estava nesse emprego. E tudo bem, mesmo que
contra a minha vontade, eu recusei a proposta e vida que se seguiu. Só que eu fui ficando cada vez mais deprimida, eu não tinha mais vontade de viver, eu não tinha mais ânimo mesmo pra sair da minha cama, eu não queria mais ir trabalhar, eu não conseguia mais fazer faculdade. E esse foi um dos motivos de eu ter parado de fazer a faculdade, juntou com o fato de eu não ter me identificado com o curso e todas essas outras questões que eu falei aqui. E acabou que eu saí do emprego e tranquei a minha matrícula na faculdade. E foi por esse motivo que eu não aceitei a minha promoção. Você estando grávida, não poderia trabalhar? Porque também não entendi o motivo de não ficar na promoção da segunda gestação. Eu tive uma outra proposta de promoção em um outro emprego. No outro vídeo também eu falei sobre isso, que eu consegui uma promoção para trabalhar de líder de loja numa farmácia aqui da minha cidade. E durante o meu treinamento eu descobri que eu estava gestante do meu segundo filho. Eu já descobri a minha gestação, ela já estava avançada. Eu estava no 4º para o 5º mês de gestação. Não parecia que eu estava gestante, eu sentia bastante a minha pressão baixa e muita vontade de comer doce, coisa que não é habitual minha, mas eu estava super magra, até comecei a tomar uma vitamina pra ver se engordava um pouco. E aí eu comecei a passar muito mal, eu estava no banheiro me arrumando pra ir trabalhar e eu caí no chão. O meu ex, na época, me levou pra urgência e lá nós descobrimos que eu estava grávida. Que eu já estava indo pro 5º mês, e também descobri que eu estava gestante de um menino. Então foi um baque, assim, muito grande pra mim. E como eu falei, eu estava em treinamento, né? Então, assim, eu passava muito mal. Então, no 7º mês de gestação, eu descobri que eu estava numa gravidez de risco e eu fui afastada com 7 meses de gestação do trabalho. Peguei a licença maternidade com 7 meses. E a licença maternidade, pelo menos quando eu peguei, era 4 meses que você ficava de licença. Então, eu tirei a licença com 7 meses de gestação. Quando eu voltei, o Benício, ele era muito pequenininho ainda. Ele tinha mais ou menos 1 ou 2 meses e ele não aceitava mamadeira. Então, quando eu voltei pro trabalho, como ele não pegava mamadeira, ele ficava com fome. Às vezes eu tinha que ir em casa na minha hora do almoço para amamentar, voltar pro trabalho. E eu ficava com muita dó de deixar ele em casa, sabendo que ele não estava conseguindo pegar a mamadeira, ele estava sofrendo. Então, conversei com o meu gerente, falei que eu não ia conseguir ficar, pedi para que ele me mandasse embora para que eu recebesse meus direitos. E assim, ele o fez, e por isso eu não concluí a minha segunda promoção. Outra pergunta aqui. Você está desempregada? Sim, eu estou desempregada, já fazem mais ou menos uns 2, 3 meses. Eu trabalho como educadora social em ONGs. É um trabalho muito gostoso, muito gratificante. Só que pra mim, essa questão do CLT já não estava fluindo muito bem. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. E eu vou deixar lá nos segundos finais desse vídeo pra vocês clicarem e assistirem depois. Quem quiser mais detalhes, é claro. E vamos lá para a pergunta mais polêmica. Como assim você teve que casar? Você casou obrigada? E antes de responder essa pergunta, porque ela é muito complexa, ela envolve outras pessoas que eu amo demais, que são muito importantes na minha vida, eu quero deixar bem claro que hoje em dia isso está super bem resolvido dentro de mim. E vamos lá. Sim, em partes eu fui obrigada. Por quê? Muitas pessoas da minha família não sabem sobre isso, vão saber agora através desse vídeo, as que me acompanham. E assim, na época foi muito complicado. Até porque boa parte da minha família são de doutrina evangélica. Então, eu engravidei quando eu tinha 19 anos. E na época eu estava trabalhando, fazendo faculdade, tinha minhas condições financeiras. E óbvio que minha condição financeira não era uau, que condição financeira maravilhosa, né? Mas eu ganhava meu dinheiro, já era maior de idade. Mas mesmo assim, essa questão de engravidar fora de um casamento era um tabu. Ainda é, e a gente tem que desmistificar isso, porque tem escolhas que só cabe a você fazer. E essas escolhas mudam muito a vida de quem tá envolvido. Que foi o que aconteceu comigo. Como eu engravidei, os meus pais, eles ficaram super preocupados. E para pais evangélicos conservadores, não foi uma notícia tão agradável assim. Então eles foram conversar com a mãe
do meu ex e meu ex, e também comigo, e falaram, olha, vocês sabem como que funciona, vocês vão ter que se casar, e a gente teve essa conversa. Eu não queria me casar, eu e o meu ex, a gente nem se dava bem, nós vivíamos terminando o relacionamento, era um relacionamento bem conturbado, de muitos ciúmes envolvido, de muita falta de confiança também, então a gente já sabia que não ia dar certo. Só que tinha uma gestação ali no meio de tudo isso, e os meus pais falaram, vocês vão casar, e eu com muitos receios, muito medo, não consegui me impor e falar, olha, não quero. Então hoje em dia eu também consigo ver o meu erro. Os meus pais, eles só estavam tentando ajudar dentro daquilo que eles conheciam, que eles entendiam, que eles também foram criados dessa forma. Então eu não os culpo por isso, e eu também não me culpo por não ter dito na época que eu não queria casar e eu não ia casar, e bater o martelo que não ia rolar casamento. E também com muita insegurança, né? Eu tinha muito respeito pelos meus pais, apesar de ter acontecido isso, eu já era adulta. Enfim, a vida ela é feita de escolhas. Eu escolhi não me impor, então também tive as minhas consequências. E eu sei que na época eles fizeram o que eles acharam que tinha que ser feito. E tudo bem, vida que segue. Como eu falei, hoje em dia eu sou muito ok em relação a isso, sou muito bem resolvida com isso. Tanto é que hoje eu tenho 2 filhos lindos, que são minha alegria. Apesar de que ser mãe é uma responsabilidade muito grande, você tem que abdicar de muita coisa, que foi o que eu fiz e que eu tenho feito, mas eles também são tudo pra mim. E hoje em dia eu estou onde eu queria estar, eu sou muito feliz. Eu não sou privilegiada, porque privilegiada é coisa de gente rica, mas eu sou abençoada, como diz minha amiga Vicky. Você não é privilegiada, mas você é abençoada. E é isso. E é assim que eu me sinto. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Não sei se eu consegui explicar direito pra vocês. Porque como é uma história minha passada e envolve outras pessoas, e eu tenho preocupação, né, de expor essas pessoas aqui, então é um pouco complicado de falar. Mas assim, gente, eu sempre gosto de deixar uma mensagem aqui pra vocês, uma reflexão, talvez que seja, se imponha mediante ao que você quer, ao que você deseja. Não faça o que pro outro é o correto a se fazer, se pra você não faz sentido. Não tenha medo de se impor e de expor as suas vontades, desde que ela não aflige o direito do outro, tá? E se você está numa posição onde outras pessoas estão te obrigando a fazer algo que pra você não faz sentido, que você não quer fazer, se imponha, converse, exponha as suas opiniões, porque as escolhas que você faz hoje vai refletir na sua vida amanhã. Então, faça bem suas escolhas, pense muito bem antes de dar outros passos. Tem uma frase de um filme que eu gosto muito, que é A Nova Cinderela, que é um filme teen, lá de quando eu tinha os meus 14 anos, que diz: nunca deixe o medo de errar impedir que você jogue. As suas escolhas fazem parte da sua estrada de vida, do seu destino. Então, façam elas com muita consciência, com muita sabedoria, com muita maturidade e responsabilidade. E o vídeo foi esse. Um beijo, fiquem bem, tchau!